Tem sim. Enquanto o pessoal vai chegando, daí a gente pode continuar a conversa aqui do. Mas é possível mesmo, eu acho que eu uso mais mesmo aquele, as fontes. Eu uso pelas fontes, né? É claro que para web, daí eu uso o Lichess, pego bastante o Lichess, porque daí pego para colocar na página, né? Criar uma coisa mais dinâmica, ou o Chessbase, né? Chessbase também, porque quando a gente fez os exercícios lá que tinha que descobrir o lance, passar para HTML na época, que era HTML, mas a gente usava mais, né? Aí o chess.com, o Chessbase era bem mais prático, né? Você criava o diagrama, podia montar a partida, podia criar os problemas. Ele ficava bem prático, bem fácil de lidar, de trabalhar. Mas, bom, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, a gente vai mudar um pouquinho o foco. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do plágio, que eu acho que é uma coisa fundamental. Não sei se o pessoal chegou a falar mais para vocês, trabalhar a questão do plágio. Eles trabalharam alguma coisa ou foi superficial assim? Eu não lembro, eu não vi na programação da turma, mas eu achei importante relacionar essa questão do plágio. Porque Falaram quando você. sobre o uso Hum, indevido de IA, que daí é fácil de pegar e que tem recurso hoje Isso, em dia. isso. Isso é um, Mas isso é uma plágio, questão. É, opa, plágio em si, acho que é, não. Não me recordo. mas é um ponto, aspecto importante, porque quando a gente vai escrever, a gente tem que ter muita cautela no que o quanto você vai tirar do texto, do livro, o como você vai escrever. É, com suas palavras, então você tem que ter certos critérios que você tem que considerar, porque senão um artigo que você faça, ele, se for considerado plagiado, você não é aceito. Mesmo na academia, né? Se uma tese ou uma dissertação, qualquer trabalho for feito e tiver plágio, você está complicado. E existe um monte de aplicativo, por mais que exista IA atualmente, existem muitos aplicativos que identificam esses plágios, os plágios de IA. Eles conseguem identificar, porque ele tem uma certa rotina, um certo esquema para escrever que os algoritmos conseguem identificar. Então tem que ter um cuidado especial. E todo o trabalho que você for escrever, na medida que você for digitando, montando seu trabalho, você tem que estar sempre colocando as referências certinho. A ideia base do texto, do parágrafo, tem que ser referenciada, tem que estar indicando de onde você tirou aquela ideia. Lembre-se que nesses trabalhos, normalmente as ideias não, elas não, a gente não vem com a fórmula mágica. Dificilmente. A nossa opinião, ela se baseia em opinião de outros. Então, segundo, sei lá quem, disse que o peão de rei é uma das aberturas mais utilizadas. Por mais que a gente saiba na prática que, por exemplo, a maioria das pessoas joga um peão de rei. Eu sei, vocês sabem, né? Mas, por exemplo, só colocando como um exemplo, né? Fosse um texto. Então, se eu colocar assim, o peão de rei é a abertura mais utilizada, tá? Daí tem que estar indicando da onde você tirou essa conclusão. De Caso acordo com contrário, tananã, né? livro tal, Não, página tal. isso. Você pode pegar qualquer outro autor, qualquer alguém que te sustente esse ponto de vista, mas tem que estar. Porque senão fica uma ideia solta, como se você se apropriasse dela. E isso não é bom, né? Por isso que quando você vê aqueles textos científicos, é cheio de referência, né? Tudo tem referência. Tem toda a parte de trás referenciada, tem as que são parafraseadas, né? Tem as referências completas, todas com espaço. Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Eu separei um material aqui para a gente poder trabalhar aqui com isso daí. Depois, aí acabou, vocês já estão de férias. O resto é nota. Vamos lá ver. Opa, quer dizer, pronto.
Tá aparecendo? Eu coloquei aqui como metodologia científica, mas na verdade não é, é uma parte da metodologia, né? Que é. Opa, opa, tum, tum. Então tá passando ali, né? Deixa eu ver se é o modo iniciar a apresentação Tá aqui. aparecendo eu aqui. Tá aparecendo você? Ué, então deu errado. Deixa eu voltar aqui. Cumprimenta a turma então. Boa noite, pessoal. O tema de estudo de hoje é o Laudelino. Capivaras na pós-graduação. E agora? Agora sim apareceu. Apareceu você em destaque, né? Bom, eu coloquei aqui a metodologia. É a questão de ética em relação aos trabalhos científicos. Todo trabalho científico, ele é importante que ele seja mostrada toda a autoria, né? Mesmo porque quando alguém for ver o seu trabalho, você tem que considerar que ele vai atrás da referência. Às vezes, quando ele lê um trecho um parágrafo do teu trabalho, ele vai olhar, ah lá, eu achei interessante isso, onde que ele achou aqui o livro? Aí ele vai procurar naquele livro. E é importante que seja fiel e seja realmente aquilo que está contido no livro. Tem que estar bem certinho, né? Senão, a ideia tem que estar bem formatada com relação ao que está escrito lá, né? Não pode ser uma ideia inventada. Ah, eu coloquei lá e não tenho referência, vou colocar o nome do Joãozinho aqui. Daí coloca o João, pega um livro qualquer, pronto. E não, na hora que alguém vai olhar, não encontra. Então, isso é importantíssimo. No meu trabalho mesmo, quando eu estava fazendo, eu fiz, porque juntou-se muita referência, tinha muita referência no trabalho. Só que eu interpretei mal o ponto de vista de um autor. Daí o professor, opa, ele, em todo aquele calhamaço de folha que tinha, um monte de folha, um monte de referência, ele achou lá e, opa, ele falou assim, opa, isso aqui não é bem assim, não. Não foi bem isso que ele quis dizer. Daí eu tive que reformar e arrumar a ideia que eu pensei que era uma coisa e não era, né? Não era realmente o que eu Professor? Acho que Fala, travou. Laudelino. pensei. Então, né, Boa considerando noite, quando você Alexandre. está lendo, Acho que travou de estão novo. lendo, ah, Travou travou? uns 10 segundos, professor. 10 segundos. Então vou ter que falar bem devagar, porque daí quando eu for pegar a próxima frase já complemento. Então, é importante que todas essas referências então sejam feitas com bastante cautela, né? E a ética na pesquisa, essa parte é fundamental. Tem que ser um trabalho realmente honesto, né? E você pode ter certeza que muitas pessoas vão ler o seu trabalho. E essas pessoas que vão ler, elas vão querer conhecer mais a fundo, às vezes, uma parte do que é interessante para eles, né? Então é importante. Então eu coloquei aqui a aula 5, que é a aula de hoje, né? Ética na pesquisa. A ética na pesquisa científica é fundamental para garantir a integridade e credibilidade do conhecimento gerado. Então, opa, voltando, o que que isso aqui está fugindo? Então, como eu falei, não só a questão dos textos, o texto tem que ser íntegro, mas também a parte de análise dos dados também tem que ser correta, a formatação dos dados tem que ser, a coleta dos dados tem que ser correta, tudo tem que ser redondinho, para que não tenha nenhuma divergência, né? Teve bastante discussão sobre isso, sobre as questões, porque tem alguns trabalhos que a gente procura, que a gente já encontra na internet, que carece de muitas vezes dessa qualidade. Mas normalmente esses trabalhos se perdem com o tempo. Eles se perdem, porque os pares, que quando analisam, eles vão olhar, eles selecionam, aí à medida que vai passando, esses trabalhos eles vão sendo menos discutidos, eles vão sendo jogados assim, né? Vão sendo excluídos. E os outros que se sobressaem é que vão conseguindo espaço. Por isso que é importante quando o pessoal, os pesquisadores, quando eles escrevem,
Os artigos dele, à medida que eles vão sendo bastante consultados, para ele é bom, né? Porque tá sendo avaliado, está em constante avaliação, constante avaliação. Vai ter gente que concorda com a ideia dele, mas vai ter gente que não concorda também, né? Então a ciência é isso. Alguém chega com uma ideia, levanta a lebre, fala que isso é mais ou menos desse tipo. Aí, enquanto os outros ninguém consegue derrubar essa teoria, essa ideia, aí a ciência mantém esse como uma verdade provisória. Aí vem um outro trabalho mais fundamentado, melhor estruturado, de repente acaba derrubando a ideia anterior que acaba sendo conceituado como uma ideia mais apropriada. É assim que funciona a ciência, né? Ela vai sendo montada dessa forma. Então, nessa apresentação, discutiremos condutas e responsabilidade dos pesquisadores. Opa, voltou. Isso me lembra uma história bem bizarra que teve na, Ah, acho que pode na falar. pós-graduação de tech que eu fiz, que teve um pesquisador que ele fez a teoria de que as crianças tinham autismo por causa das mães geladeiras, que era culpa da mãe. E daí na época chegaram a perseguir as mães, o que obviamente não é assim, né? Que diziam que a mãe era ruim e daí a criança era autista. Olha que doideira. Pensa Uhum. quantas mães sofreram por causa daquele pesquisador que foi infeliz no conceito dele. Hoje em É, dia é, sabe que não é algo tão simples assim, né? É por isso que quando as pessoas falam assim, eu li na pesquisa tal que isso é assim. Não, quando você vai se basear uma ideia, algum ponto de vista científico, normalmente você tem que estar embasado não em uma pesquisa científica, mas em uma quantidade de pesquisa científica que te dá a base para fortalecer essa ideia. Porque é muito fácil, de repente, um fala uma coisa, o outro fala outra. Só que o que falou aquela outra coisa, falou sobre o assunto, mas de outra forma, por exemplo, reprovou a ideia, os outros que aprovaram a ideia Não teve nenhuma fala sua. leitura. Veio a Frozen. Travou tudo. Não, não, não. Hoje, tá, vamos lá de novo. Tá chegando Natal, tá congelando já. Só Ah, chegou. Tá lento. Então, é importante que quando você tirar, para você avaliar um artigo ou embasar qualquer conceito que se acha que seja correto, você não se baseie somente numa pesquisa científica. Você pode ver, quando tem uma discussão de pesquisador com uma pessoa, normalmente, vamos supor, uma pessoa que é leiga, assim, ele vai questionar justamente esses pontos. Ele vai dizer, da onde você tirou essa informação? Daí você pode falar, eu tirei do artigo tal, 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 né? Também tem a relação do ano. Qual que foi o método de pesquisa que ele adotou? Como que foi a quantidade de pessoas que ele avaliou? Tudo isso pesa na pesquisa. Senão acaba sendo uma pesquisa muito rala. Uma pesquisa boa, ela tem uma gama, uma abrangência muito grande de pessoas analisadas, de estudos realizados. Consequentemente, ele vai ter avaliações de diversos, além de ter a avaliação dos pares, quando você envia para os periódicos, ainda vai ter a avaliação das pessoas que leem. Então, tem bastante coisa nesse sentido. E essa questão do plágio, ela é muito delicada. Você chegar e pegar o trabalho de alguém e colocar o teu nome, não é o correto, né? Está na cara que não é o correto. Ainda mais atualmente com a internet, que está tudo no ar. As pessoas aproveitam, colocam suas informações no ar, está tudo disponível, né?
Então, você tem que tomar muito cuidado com essa questão do plágio. Você pode, pegou, fez um trabalho, vamos supor que fez um trabalho de dissertação, que acabou sendo publicado lá, ficou nos arquivos da, da universidade. Aí você fez um outro trabalho, pegou aquele mesmo trabalho que você fez, é um autoplágio. Isso conta como plágio também. Então, daí você tem que colocar, você pode fazer a referência daquele trabalho seu, mas você não pode reproduzir todo o teu trabalho, senão é um plágio. Você Lembrando que pode, plágio, em casos mais sérios, pode dar até cadeia. 2 a 4 anos. isso, e tem bastante casos de pessoas que acabam perdendo o título justamente por causa do plágio. Que daí os professores ficam esperando lá, vai apresentar, aí na banca, ele chega e fala assim, ó, pá, esse trabalho seu é, tem outro similar, tem outro idêntico ao seu trabalho. Daí reprova direto. Eles nem dão muita conversa, não. E já aconteceu isso, já aconteceu, né? Já aconteceu bastante. E um professor da banca, é que na minha banca tinha o meu orientador, né? Que ele avaliava, olhava tudinho também, muito bom. Daí tinha os outros que era mais específico, mais de estatística, né? Porque eu achei interessante colocar alguém que pudesse chegar e falar assim, tá tudo errado esses cálculos aí, faça tudo de volta ali, né? Mas como você passa na primeira etapa, depois você vai fase de volta, daí você já tá tudo preparado, né? E tinha um outro que era muito bom na parte de avaliação do texto, do conteúdo, né? Ele analisava bem, ele é a parte de leitura ali. E ele usava o software lá, ele colocava quantos por cento tinha de texto. Deixa eu colocar a bateria aqui. Quantos por cento do texto tinha referências semelhantes a alguém, né? Alguma coisa assim. Tinha todas as estatísticas ali. Ele já passou para mim todas as estatísticas. Daí, como você atingia um número, deu uma parada, né? Porque você deu uma parada. E eu parei bem na hora. Porque você está parafraseando, porque você está fazendo a citação direta, a citação indireta. Então vai ter texto semelhante mesmo. Então isso é ponto pacífico. O que não pode é ter muito texto parecido com o que já tem ali. Senão, para isso que tem que parafrasear, né? Aí, normalmente, o trabalho é bom você parafrasear. Então, condutas que ferem a ética, ética da pesquisa. Condutas que ferem a ética em pesquisa científica. Plágio, né? Que é a questão, justamente essa questão do autoplágio. Fabricação e falsificação. Às vezes também tem a questão de tem pessoas que compram, inclusive, trabalho. Tem sites que vendem teses, né? Que você fornece os dados lá, eles te vendem a tese para você. E isso não é legal, né? Mesmo porque não é uma coisa que você fez. E só pela experiência que eu tenho, assim, vendo, o que eu fiz? Eu acho que eu fiz uns 5 ou 6 teses. Porque a primeira eu fiz, não ficou de acordo. Ela foi sofrendo mutações. Ela foi se transformando, se transformando. E cada vez ela se tornava outra coisa. Então a última ela, que foi a definitiva, já chegou com uma cara bem personalizada. E o orientador ele coloca mesmo o dedo ali e mostra que o negócio tem que tá bem claro e bem simples, fácil de entender. Então é para o nosso bem, né? É interessante isso aí. Então, esse negócio de comprar trabalho, essas coisas assim que o pessoal faz, que a gente vê, né? Você pode ver na escola, né? Que trabalha com escola, às vezes trabalho pronto com a IA, né? Então, é bom desestimular, mesmo porque você não desenvolve nada pessoal, né? Você não desenvolve tua criatividade na hora de escrever, tua habilidade para articular com as palavras, para poder criar um texto mais conciso, com mais próximo do ideal. Então,
É importantíssimo essa questão. Então, a autoria aqui é fundamental, tem que ser tudo da tua autoria. As pesquisas envolvendo seres humanos tem uma questão do comitê de ética. Tudo que envolve seres humanos, você não pode fazer à toa, assim, eu vou pegar lá, vou pegar assim, de boa, vou pegar lá o Laudelino, o Alexandre, o Oswaldo, vou analisar vocês ali. Não é bem assim, não. Nas pesquisas, quando a gente for fazer um trabalho, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente tem que tem um protocolo que a gente tem que seguir, mandar para o comitê de ética, para eles avaliarem, para ver se é permitido, se esse trabalho não vai atrapalhar, não vai prejudicar as pessoas, tudo é considerado. Então, esse é um ponto importantíssimo também. E essa questão do comitê de ética, ele funciona mais para quando é pesquisa longa, assim, tipo o doutorado, que é 4 anos, né? O mestrado ainda é mais rápido, daí dá para não dá quando você está conseguindo a liberação, já pode ser que o tempo fique apertado, né? Então tem esses probleminha. Tipo, ó, alguns tipos de plágio, né? Isso aqui são alguma relaçãozinha de plágio para vocês abrir só para vocês terem uma noção geral. Plágio integral, que o nome já diz, né? Plágio parcial, plágio de paráfrase, plágio de ideias, autoplágio, que eu adiantei alguma coisa, plágio de mosaico, plágio acidental e plágio de fonte. Essa aqui é alguns plágios assim que é bom a gente conhecer para evitar que aconteça. Bom, o plágio integral aqui, ó. Consiste na cópia direta Caiu. consiste na atração, ou sem colocar o texto copiado, apresenta um trabalho que é completamente. Caiu? Professor, posso dar Caiu? uma ideia Opa, para evitar a gente perder muito tempo com a diga. queda? Você fala só, tipo, plágio integral e pede para alguém ler, de quem estiver aqui presente. Eu posso ler. O Ah, é Oswaldo, não mesmo. sei se pode. É Daí, verdade, porque daí eu Pode. sei se caiu ou não caiu. sim, Tá, daí vamos você só lá. fala plágio integral, daí Laudelino, daí eu leio. Daí a gente vai Tá evitar bom. essas quedas tanto. Posso Aham. ler o integral? Pode. Consiste na cópia direta e integral de uma fonte sem fazer a devida citação, ou sem colocar o texto copiado entre aspas. Esse tipo de plágio ocorre quando um aluno apresenta um trabalho que é completamente de outra pessoa, como se fosse o seu. Esse é aquele. Você pegou trabalho emprestado e que fez. Só trocou o nome, né? Então, Ctrl-C, Ctrl-V, praticamente nem isso. pesquisou direito. Isso mesmo. Isso pode acontecer, inclusive, de você pega um livro meio é, desconhecido lá e de repente puxou um texto que, porque tem uma coisa, quando você lê bastante livro, tem ideias que de tanto você ler um tema e você trabalhar um autor, você acaba incorporando essas ideias como se fossem suas já. Como se você fosse mesmo o mentor intelectual de toda aquela ideia. E daí, na verdade, a gente é uma somatória de todos esses conhecimentos, né? Tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, tudo que a gente assiste, todas essas informações que estão no ar, elas vão somando, elas vão trazendo novos conceitos para vocês. Então, para a gente, né? E isso faz com que, de repente, a gente se aproprie dessas ideias. E não é bem assim. Tem coisas que você tem que se dizer de onde você tirou, né? Por mais que sejam coisas que já estão incorporadas no teu conhecimento, tá? Vamos lá para o plágio parcial. Quem que seria? Oswaldo? Eu, Vai. ocorre quando partes de um texto são copiadas de uma ou várias fontes, com pequenas modificações, como troca de palavras ou reordenação de frases, mas a essência do texto original é mantida. Muitas vezes, isso é feito sem as devidas citações.
Você tinha que Isso. ser radialista, cara. Essa voz é muito boa. Alô, alô, alô. Então, esse Nem plágio é tanto. O quê? transmitir, nem tanto ele falou. Cara, Transmitir é uma jogo de boa voz. xadrez. Aceite um elogio. Ele tem que transmitir ó, as partidas de xadrez. E o peão vai para E4, o outro E5. O jogo é tenso. Esse Viu, professor? Oi. Você falando sobre isso, eu quando comecei lá atrás, lá em 2002, 2003, a fazer trabalhos, eu lembro que o Cláudio Toniguchi me deu, me indicou um site que tinha aberto no ano de 2005, que era o DocWeb. Então, é, na época era só para professores, né? Foi aberto só para professores. Ele deu um jeito e eu fiz o meu cadastro. Então aparecia a listagem ali onde você colocava o título do trabalho, o corpo do trabalho e as referências. E você apertava em procurar e aparecia tudo o que fosse da internet, aparecia. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples: o sol é redondo e amarelo. Em todos os trabalhos que aparecer, o sol é redondo e amarelo, vai ter o endereço da onde foi tirado da internet. Lógico que os professores, a devida citação, né, aparecendo embaixo, ele dava de zero. Por exemplo, eu fiz um trabalho aqui sobre análise de arborização da cidade de Cascavel. Foi 2015. Eu lembro até hoje, tem até a data, dia 27 de maio de 2015. Como eu fiz o trabalho, fiz o levantamento, as fotos, o cálculo das árvores, o tipo de árvores, o tipo de calçadas que era de Cascavel, se era de pedra, de granito, de concreto, se era de paver, que na época não tinha ainda, era uma novidade, deu 94% de autenticidade. Isso. 94% de autenticidade. E daí eu peguei um trabalho de um colega meu, que era novas franquias, perspectivas de atuação. Coloquei, deu 64. Mas, Então, já desde aquela época já tinha ferramentas, né, para ver o plágio e, no caso, o pessoal tirando da internet, né? é. E agora tem algumas mais sofisticadas ainda que, nossa, elas identificam mesmo. E tem algumas que ficam free, que a gente pode consultar na internet. Eu tinha Sim. relacionado, não sei se. Não, essa aqui é free ainda. Eu Uhum. acabei de entrar aqui. Pô, mas fazia tempo, 2015, faz 10 anos. Não, pode estar atualizada, né? Eles podem ter Aham, mexido, sim. melhorado. Então, isso é bom. Então, É, sempre que for fazer um trabalho, às vezes é bom submeter o teu próprio trabalho para verificar se tem alguma coisa que você, de repente, que seja detectado, por mais que você não tenha, às vezes a gente pode ter ideias que acabam coincidindo com outros, né? Mas é importante essa questão, porque eles olham mesmo. Pode ter certeza. Em trabalhos acadêmicos, eles vão eu junto. gosto, alguns trabalhos que eu fiz, eu gosto de juntar um monte de livros. Um monte, Aham. assim, para poder ler, tirar as ideias. Até livro online, eu pego e baixo os livros. Eu acho essa parte do trabalho a pessoa que tem que fazer, né? Claro, essa parte o pessoal tem que fazer. E mesmo assim, tem que. Mesmo as ideias, você tem que referenciar, né? As ideias, não só os textos. As ideias,
elas também fazem parte dessa referência. Tem uma mais para frente ali, tem uma parte das ideias, a gente vai ver. Só deixa eu falar dessa parte do plágio parcial, é justamente aquele quando você pega um texto, por exemplo, parágrafo, e troca por sinônimos. Tem gente que pega, de repente, troca por sinônimo, achou a frase bonita ali, trocou e ficou a Eu mesma já vi coisa. isso. O É, colega mandou para mim para ver o trabalho dele, daí eu falei, mas esse trabalho aqui você não fez o ano passado? Esse trabalho aqui não é aquele que eu te ajudei você a formatar, que era da tua graduação? Pois é, mas acho que eu vou usar esse aqui mesmo. Eu falei, não, cara, então faça é. você mesmo, fica por tua conta. E pode reescrever o trabalho de outra forma, né? Tem que ter, tem a possibilidade de refazer e melhorar o trabalho, né? Sempre tem, porque quando a gente escreve a primeira vez, nem sempre fica 100%, né? A gente sempre pode melhorar as coisas que a gente faz. E embutir ideia, outro tipo de ideias mais adequadas, né? Então, essa questão aí de plágio é muito sutil e delicada, que tem que estar olhando, né, verificando esses detalhes. Vamos para o próximo. Plágio de paráfrase. Quem lê aí? Pode ser o mesmo. Tá. Acontece, O- pode Oi, ler. Plágio de parafrase. Alexandre? Acontece quando um texto é reescrito com outras palavras sem alterar significativamente a estrutura ou o conteúdo original e sem dar crédito ao autor original. A parafrase é aceitável na produção acadêmica, mas requer a correta citação da fonte. Justamente, você lê uma frase, você escreve ela com a paráfrase é justamente isso. Você lê um texto, um trecho do texto, você escreve com tuas próprias palavras aquele trecho que você entendeu. Você vai escrever. Ele falou assim, ele falou sobre um tema ali, sobre o xadrez, que seja outra coisa qualquer, e você falou a mesma coisa, mas com outras palavras, com as suas palavras. Então, é permitido isso, você pode. A maior parte dos textos científicos, eles são feitos assim. Você pode ver, porque esse é o melhor, é o que é mais utilizado, a paráfrase. Você dificilmente fica reproduzindo, colocando aspas lá, colocando o texto que o outro fez ou colocando a citação completa. Então, normalmente a gente faz tudo assim. Porque como que é, o que é o texto ali? Você coloca a frase dele e coloca os créditos, a referência embaixo daquele parágrafo e depois, claro, você fala o que fala dá o teu pitaco ali, né? Então, normalmente é assim, ou você faz o link com a outra ideia. O Joãozinho falou que a, a, a Terra Terra é redonda. Daí o outro, daí faz o link com o outro autor. Mas o autor pode contradizer, uma coisa pode ser contraditória com outra, provocar um diálogo entre os textos, entre dois autores, né? Você fala, mas o Pedro falou, não é bem assim. Daí você vai escrevendo, né? Aí você escreve a tua ideia ali, tua síntese, né? Teu ponto de vista dentro desse conceito, dessas frases. Então, o paráfrase, ela é permitido. É bom até você sempre escrever, colocar, ao invés de ser uma citação direta, essa é uma citação indireta, né? A paráfrase. Então é importante, é legal. Só que tem que colocar o nome da pessoa, senão, baubau, senão não vale nada. Ô, professor, Oi, então, mas sou a Gisele que está falando. sim, Gisele. Essa paráfrase, ela aparece muito em detector de... eu não sei se vocês conhecem, mas tem um detector de plágio pelo gov.br que o professor tem acesso, né? A Uhum, 20 correções por mês. Ele tem tanto de plágio como de IA. Aí, o de inteligência artificial, ele aparece muito essa paráfrase. É, aham,
porque assim, mesmo você colocando a citação, mas aí você acha que no caso, para melhorar essa questão de frase, por exemplo, eu estou corrigindo um trabalho, a pessoa ela teria que reescrever essa frase ou melhorar a citação dela? Tipo assim, melhorar sei lá, porque depende da faculdade também, né? Tem faculdade que Uhum. quer que coloca no rodapé, tem faculdade que coloca na citação mesmo, né? Não tem assim, depende do artigo, né, que você coloca. Sim, mas a paráfrase é inevitável que ela seja identificada pelo detector. E ele vai dizer se ela está se ela tá de acordo ou não, né, do jeito que foi citada. Ela vai ser detectada ali. Porque é uma Porque ele ideia do outro, aparece, né? Vai todo aparecer. trabalho aparece essa paráfrase. Aí eu fico sem saber, porque eu analiso, quando eu coloco nesse detector, o que que eu vejo? A porcentagem final. Que ela Aham, dá uma porcentagem final de plágio. Então, por exemplo, se ele der abaixo de 25%, tipo, eu não considero que esse trabalho tenha plágio, isso. entendeu? Aham. É, Se porque daí ele, é aceito, né? É aquele que eu falei, sempre vai aparecer, porque todo o trabalho ele vai estar baseado em textos, né? Dos outros. Não vai ser só coisas nossas. Talvez a forma de você escrever, fazer a paráfrase ali, ela tem que ser é, uma. Opa! Oi, 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 olha que oi, oi. travou agora que eu acho que tá Oi, voltando. voltou. Então, a paráfrase é o que você leu, que você colocou com as tuas próprias palavras. Tem que tomar cuidado, porque é como você reescreveu esse texto, esse trecho. Porque se você escrever a mesma coisa, só mudando alguma coisa das palavras, aí sim que pega. Aí fica pior. Você Ah, tem que entendi. reescrever. Você tem que Ah, dizer com as entendi. suas próprias palavras, entende? É Ah, uma coisa que. então quando ele vermelha lá no detector, provavelmente essa pessoa não mudou. Ela pegou idêntica. Isso. Ah, tá, Porque entendi. entraria mais naquele de trocar por sinônimos. Trocou Sim. palavras, uma outra ali, não mudou a estrutura toda. Não mexeu Porque com o texto. Com- porque se ele quisesse não mudar a estrutura, ele teria que fazer uma citação indireta e colocar a página, o autor do livro, né? Para que não fosse considerado, né, uma paráfrase, né? Isso. Não, ou ele faz a citação direta, se for reproduzir o texto, e a paráfrase ele faz a citação com as suas palavras, né? Então a paráfrase é com as minhas palavras, eu vou É, modificar isso. Mas de qualquer forma eu tenho que citar esse autor, não é isso? tem que citar, Eu tem que tenho que citar. citar. Mas eu posso citar isso no final, não é isso? Nas referências? Você coloca lá, não, você tem que colocar entre parênteses e o nome do cidadão. Ah, tá. No próprio texto eu já coloco isso, o Tem nome que colocar. dele, o ano. Ah, Aham. tá, entendi. Em Eu cada tava com. parágrafo tem que ter isso. Em cada parágrafo tem que ter isso, praticamente. Ah, Porque tá. normalmente você está sempre remetendo a alguém, né? Então é Entendi. importante você colocar Ah, tá. essa. Entendi. Obrigada, viu? Tá certo. Onde que nós estávamos? Tá. Plágio de ideias. Aqui. Plágio de ideias. Quem lê ali? Plágio de O ideias. Alexandre estava na vez agora. Alexandre. Vamos ver a voz Plágio do de Alexandre. ideias refere-se à apropriação de conceitos, teorias, interpretações ou ideias originais de alguém sem fornecer o devido crédito, mesmo quando expressas com palavras próprias. As ideias originais precisam ser reconhecidas. Isso. Esse é um ponto também importante. Você tem que mostrar de onde você tirou. Por exemplo, eu estou falando, o ataque da minoria. Estou falando como se fosse uma coisa que eu descobri. E na realidade não é. Eu tenho que remeter ao dono da obra, né? Tem que dizer quem que é, quem que foi que tirou aquele conceito. Eu tenho que dizer da onde tirei essa ideia. Por sinal, eu não tenho a menor ideia de quem inventou a maioria das táticas. Tipo, tem coisa aí que é ancestral.
Tem muita coisa. Algumas que a gente sabe, né? Quando você vê Nesuvite, né? Você pega alguns conceitos os- Opa, Hein, professor? oi, Inclusive, diga. professor, é sempre interessante a gente trazer a história para o xadrez, né? É um recurso cultural. Por exemplo, quando você vai falar em Ataque Índio do Rei, não tem como você deixar de falar no Barça, né? Gideon Barça, que são os criadores das teorias, justamente, né? Então, é muito, Sim. muito interessante para o aluno e para o próprio professor saber de onde veio aquilo, quem criou, quem desenvolveu, né? E quem disponibilizou variantes para aquele sistema, ou aquela abertura, ou aquela defesa. Até o O nome, até histórico. o nome dos torneios, né? O pessoal fala muito em Uhum. Zurique, mas que torneio foi esse? Qual foi o contexto dele? Né? É que quando você, de Eu repente, está. faço. Oi, pode falar. Desculpa, professor. Boa noite. Eu faço questão, quando eu ministro uma aula, de procurar a origem histórica de alguma coisa, assim, e trazer as referências. Eu acho importante, porque daí a gente demonstra, de alguma forma, que o xadrez não é só o jogo, né? Que vai além, que tem história, que tem motivo para as coisas. Eu acho legal, assim, justificar, sabe? Sempre faço isso. Uhum. E mesmo porque quando você traz as referências ali, fica mais fácil para o aluno naquele tópico. Oi, oi, oi. Professor caiu. Eu vi. Deu certo esse esquema, Mas pelo menos caiu de com ver que classe, quando assim, né? Não foi o caiu, assim. Então, mas esse trabalho, quando você coloca a referência, fica mais fácil para o aluno, quando ele encontra dificuldade em determinado tópico, ele buscar. De repente ele sentiu dificuldade numa determinado tema tático, daí ele vai lá procura, porque tem as referências. Então é bom a gente sempre estar puxando esses materiais, mostrando para eles, né? Mesmo para que quando ele for estudar por conta, porque ele nem sempre vai estar com o professor, né? Ele consiga avançar com as próprias pernas, né? Então, a questão do plágio de ideias, ele é sutil, assim, porque é aquele negócio, uma coisa que eu penso que eu sei que está dentro da minha cachola, mas eu citei, eu falei, mas não tirei de lugar nenhum. Não tirou mesmo, mas daí tem que os professores vão querer saber de onde está e tem que ter referenciado, senão pode cair como um plágio de ideias, E né? professor, Oi. só um adendo nessa situação aí, é que, por exemplo, eu comecei eu comecei a estudar xadrez antes de ir para a faculdade. E um dos livros que mais me chamou a atenção foi uma editora, eu acho que é iugoslava, chamada Sahovski. Não sei se é assim que se fala o original. E essa Sahovski, ela é um livro de metodologia puro. E foi lá que eu me encontrei em relação a essa disciplina, né? Principalmente em relação aos terríveis, as notas de rodapé. Porque você abre as enciclopédias A, B, C, D e E e tá cheio de nota de rodapé com outras, não as variantes principais, mas as secundárias, que são justamente essas que a gente pega o adversário. Ele está acostumado com a principal, ele não está acostumado com a secundária. Então, a partir do xadrez, é que eu descobri o meu interesse pela metodologia da pesquisa e pela BNT. Só isso. Você vê, né? Falando em nota de rodapé, eu tô com um livro muito doido, que não é de xadrez, mas deixa eu até exibir que a Opa, parte de, como é que diz, de notas, o cara fez de uma forma que fez um catálogo no final que ficou lindo. Deixa eu pegar aqui. tem umas normas, tem os trabalhos, por exemplo, que as referências, quando você tem um jeito de fazer referência, Olha, que é olha uma só. norma, opa, você vai colocando só pelo nota de rodapé mesmo a referência. Por exemplo, No toda caso, página tem. Oi? Glossário. O glossário. O cara fez um glossário muito lindo, mas esse daqui é um livro de um japonês que era farmacêutico que fez um filme, um livro praticamente de terror, muito doido. Acabou até Mas virando jogo normalmente nos tem anos quando 80, tem 90. muitos termos, né? Quando tem muitos Uhum. termos, eles
colocam, né? Mas então, tem uma norma que, por exemplo, você fez todas as referências bibliográficas naquela página, tem que estar no rodapé, a referência. Ela fica no rodapé. Aí você vai e ela fica no rodapé. Ela fica, o rodapé é bastante utilizado. Em muitos trabalhos não se utiliza muito no Brasil, mas em alguns tem a reprodução pela nota de rodapé. Hein, Vamos ver professor? aqui. Ó. Oi, diga. E tem notas também que você leva para o final do capítulo, e outras notas você leva para o final do livro, né? Sendo que essas estão mais ultrapassadas, professor. Geralmente agora, ultimamente se utiliza muito embaixo da própria página, né? Ou seja, ele colocou o númerozinho lá em cima, tem um númerozinho lá embaixo. Sendo que essas Uhum. notas que ficam na parte de baixo são notas explicativas, né? São notas que você não são tão interessantes para ficarem no corpo do texto, mas elas complementam o texto, elas precisam estar na folha, mas não no texto principal. Já quando você quer fazer citação direta, indireta, aí sim você coloca o autor, o famoso autor data, né? Se for uma citação indireta, você coloca o sobrenome do autor em caixa alta e o ano da obra. Se for direta, né, sendo Tá, ela com mais caiu. de 4 linhas e com menos de 4 linhas, você coloca o nome do autor, a data e mais a página, né? Uhum. O meu orientador, ele me orientou mesmo para evitar ao máximo ficar colocando essas mais longas, né? Essas longas, assim, porque fica muito carregado o trabalho, né? Cheio de citações, e o outro, quando você parafraseia, corre melhor o texto, né? Ele tem mais fluidez, né? Então ele recomendou evitar, assim, colocar muito, né? Mas aí vai da trabalho, do ponto que você quer pegar, né? Mas vamos lá, voltando aqui o nosso next autoplágio. Esse é aquele que eu falei, né? Quem lê ali o Bora, autoplágio, Sandro. ouvi a voz do Sandro. Ok, Ok. professor, tá dando pra ouvir bem? Sandro ou Alessandro? É Sandro? Tem Falou dois ou é os Sandro? dois? Ah, tire para o ímpar. Qual que vai? Eu, Um vai no o autoplágio e outro no autoplágio, plágio de o mosaico. Alessandro. Isso. E aí? Sandro ou Alessandro? Eu Quem vou. pegar Bora lá, primeiro? pedra, papel, tesoura, pessoal. Eu vou. Liga a É o câmera e Sandro. vai. Sandro, então, para evitar a polêmica. Depois vai Alessandro. Sandro. Bora lá, autoplágio. Ocorre quando o autor realiza partes significativas do seu próprio trabalho, publicado anteriormente sem citar a fonte, apresentando como novo. Isso pode incluir a republicação de um mesmo artigo em diferentes periódicos, ou a inclusão de trechos de trabalhos anteriores em novas publicações, sem a devida citação. Aliás, professor, eu fiz esse autoplágio nesse último trabalho do Ney. A primeira parte eu tirei do meu próprio trabalho, né, do slide, que era a Você colocou a explicação do referência? sistema. Não, coloquei referência embaixo, mas eu Ah, não Você então. coloquei a colocou referência. referência, não é autoplágio. Não. Se você coloca a sua referência, que você. Por exemplo, eu tenho o meu primeiro livro de xadrez. Eu peguei um texto, peguei um trecho do livro ali, coloquei, não citei, aí é plágio, autoplágio. Então, Eu me lembro que impo- tinha professor que falava na faculdade sobre ele colocar o coisa do livro dele só para poder deixar uma citação de um livro dele, é, para se autopromover e também sentir tipo assim, ó, tem aqui uma citação minha do meu isso. trabalho. E essa outra questão, né? Esse do autopromover assim não é muito legal, né? É melhor você pegar a citação de outros mesmo para te fortalecer o texto, né? Embora você possa ter bastante trabalhos escritos, pode citar um ou outro se estiver dentro da mesma linha, mas evitar aquilo só para, né? Para Olha, conseguir mais, tipo depende, se mais for um like. autor tipo Isaac Asimov, ele poderia fazer que ninguém ia ligar, porque o cara tem 500 livros. Se você pegar uns consagrados ali, tem De sempre, acordo né? comigo mesmo, no tal livro. Porque se pega, por exemplo, o Gobet, ele foi orientador, ele não é, o trabalho normalmente não é só dele, né? Dos orientandos dele, né?
Então tem um monte que tá o nome dele também no meio. Então ele pode citar, né? Então esse que é o autoplágio. É aquele de também pegar o seu trabalho que você tinha lá do tempo do ensino médio e resolveu aproveitar. Ô, tô ferrado, não fiz nada ainda para responder essa questão. Vou levar o meu trabalho lá, vou resgatar, vou ver minha genialidade da época. Tá, plágio por mosaico. Agora o Alessandro. Também conhecido como plágio sintético, ocorre quando o autor copia frases ou parágrafos de várias fontes e os junta para criar um novo texto, fazendo apenas pequenas alterações. Esse tipo de plágio pode ser difícil de detectar, pois o trabalho final parece original à primeira vista. É, Tá, esse daqui é pera. juntado. Eles perderam a chance de chamar isso de plágio de Frankenstein. Isso é muito É, triste. o Eles poderiam ter Frankenstein. falado plágio de Frankenstein, pô. Mas colocaram mosaico, que é um retalho, um pedaço de um monte, juntando os caquinhos. Acho que eles pensaram mais nisso, né? Decepcionante. Mas, então, é você pegar vários trechos mesmo e tentar e montar opa, Um monstro o- de Frankenstein, professor? aí, Tipo isso? deu, Professor? Caiu, né? É. deu- Professor, está entre nós? Professor? Essa queda foi longa. Fala lá, agora doidinho. saiu, agora voltou. Tá Voltou? sem Como som é, você, Laudelino. Eu tô ouvindo. como é, Eu tô com som. Foi, né? Testando. como é, Estão me ouvindo? como é que a Testando? gente falava em poltergeist, hein? Espírito, você está aí? Tá todo mundo aí? Então, esse plágio de juntando os caquinhos também, como ele falou ali, pode ser difícil de detectar, né? Mas não é uma ideia original, né? Alguém que conheça bem um texto ali pode pegar, captar, né? Tem professores, como eu falei, que eles são muito bons, assim, de captar essa ideia. Pegar o texto, assim, e conhece muito de determinado autor. Então, esse plágio aí é o mosaico. Vamos para o próximo. Cadê o próximo? O próximo, mudando a página. Plágio acidental. Isso aqui, eu não vi. Vamos lá, quem que lê agora? Plágio acidental. Antes que caia a nossa conexão. Plágio Sei acidental, eu. quem? Pode ser. Acontece quando um indivíduo falha em citar corretamente suas fontes, não por intenção de enganar, mas por desconhecimento das normas de citação ou descuido. Apesar de ser acidental, ainda é considerado plágio. Isso aqui é um erro técnico, né? Ele, ao invés de colocar do jeito que deveria ser o padrão, ele colocou errado. Vamos supor que ele tenha colocado lá o ano, o nome, o primeiro nome do cidadão, alguma coisa assim. Ele errou na estrutura da referência. Então, Metade dos TCC, então. Porque o daí, pessoal vai fazer faculdade, está só perdido e assustado fazendo aqueles trabalhos de fim. daí comeu bola ali, né? Então acontece. Por isso que é bom usar, como eu mostrei para vocês lá no Google Doc, que ele te dá a referência, ele já te dá o formatinho certo, como que tem que ficar o texto, né? Como que fica a referência. Então isso é importante, justamente por causa disso, para facilitar e para evitar que isso aconteça, né? Então daí você tem que colocar lá certinho, entre parênteses, o sobrenome e o ano do trabalho, né? Conforme a BNT. Então, essas coisas assim é mais um detalhe técnico mesmo, né? Mas isso aqui é uma coisa que pode ser evitada com as tecnologias atuais. Um problema que pode ser evitado. Todos esses probleminhas técnicos atualmente, que nem o erro grosseiro, às vezes que a gente coloca e errou na escrita, tem corretor, né? Tem um corretor que facilita a identificação de erro, né? Tem um corretor que ele vai te ajudar.
E tem aqueles mecanismos, como eu falei, que você pode baixar a BNT e colocar lá o plugin no Word, e daí você tem lá conforme os padrões. Fica tudo arquivado, tudo certinho, e daí quando você precisar, você coloca, Uma né? outra opção também é pagar alguém para fazer uma revisão bibliográfica, é importante às vezes, porque é É, tenso, é difícil mesmo. mas custa, né? Porque eles vão te cobrar Uhum. pelas laudas ali, né? Vão te Acho que cobrar, você foi vai ter que... R$ 200 eu paguei um pelo meu É, TCC. então, Eu aí acho que você... valeu a pena, porque, tipo, eu tinha uma amiga na faculdade, eu tinha um monte de dúvidas sobre BNCC, não entendia bolufas disso, daí eu paguei ela para me dar uma correção e me É, ajudar. E foi às bem útil. vezes só tem que... O único problema é se o trabalho for feito uma nova revisão, né? Tem que refazer tem que refazer o trabalho, daí você vai ter que passar de volta. Daí isso é o único senão, né? Mas se tiver tudo ok, só fazer os ajustes, aí eu acho que não tem problema, né? E também depende da tua situação, né? Se vai poder pagar ou não. Se não, vai do jeito que vai, fazer o quê? Tá, o próximo, plágio de fonte. Quem ficou aqui na galera? Quem se prontifica ali? Plágio de fonte. Ah, Eu leio, professor. oi? Pode, Eu pode. leio. Aham. Refere-se à omissão da indicação da fonte original de uma informação, citando apenas uma fonte secundária. Isso pode levar a uma interpretação errada de que a informação veio diretamente da fonte citada. Sim, é. É que às vezes é citação de citação, né? Às vezes você vê um livro ali que o autor citou um outro autor, daí é citação de citação, né? Daí você não fez a referência correta, né? Então esse é um problema também, que pode identificar como plágio, né? Vem a informação e daí fica como erro, que tem, como que a gente coloca ali, deixa eu ver aqui se eu tenho alguns modelos. Ali depois eu pego aqui uns modelinhos, exemplos de citações aqui para a gente poder olhar com maior tranquilidade. Mas às vezes a pessoa ela cita o autor e você nem identificou, nem procurou o livro. Você citou o autor que citou o outro autor. Isso não está certo. Sempre que possível, você tem que ir no original, procurar ir na obra original. Se alguém citou qualquer tipo de trabalho, vá no original, porque é a melhor forma para evitar qualquer tipo de erro, que senão você pode ser prejudicado por causa disso. Então, por isso que a gente vai garimpando, garimpando, procurando os livros, às vezes não encontra o livro, e daí não adianta citar, né? Se não tiver não tiver a fonte, né? Então cite outro, né? Procure outro que tenha a mesma ideia, esteja dentro do mesmo campo, né? Estamos nos mexendo, deixa eu ver, tô vendo. Eu vejo lá o Delino se mexer ali, fica fácil a gente saber que é. Então, esse é o plágio de fonte, né? Ética em pesquisa, fabricação e falsificação. Isso aqui eu vou ler. Deixa eu ver só se vocês estão aqui, estão se mexendo. Tá, isso aqui eu vou ler rapidinho. Ato de criar ou alterar informação em pesquisa acadêmica de forma desonesta, comprometendo a integridade e veracidade do conhecimento científico. Mercado de compra e venda de trabalhos acadêmicos. E aquele negócio que eu falei, comprar na rede da internet agora tem muito, né? E o uso de inteligência artificial para fabricação de texto. No primeiro, assim que saiu o ChatGPT, eu fiz vários testes com ele, né? Inclusive de texto, porque estava bem no meio dos trabalhos. Aí eu averiguei a questão de referência, pedi para ele escrever texto e inserir referências, né? Aí ele colocava, e tinha muitas referências que não existiam, eram fantasiosas. Não existia. Ou tinha o autor, mas não existia o livro, não tinha nada a ver. Então as coisas não batiam. Então, isso é um problema gravíssimo, né? Daí como que vai fazer um trabalho assim? Não tem jeito, né? O certo é você pegar a fonte e ler, né? Ler o trecho. E às vezes você não precisa pegar
tudo, você pega o ponto crucial ali, onde que está o que te interessa realmente, né? Então, essa questão das IA é um problema, porque tem algumas que criam com o aspecto mais humano possível, né? Que ele vai te dando esses recursos, né? Mas é uma coisa séria, né? Uma coisa séria que você tem que saber utilizar. Não é proibido usar IA. Não é o proibido. No meio acadêmico, não é o proibido usar IA. Você pode usar mesmo. Ela te facilita algumas coisas na escrita, ela vai te dar uma assessoria na parte de ideias, às vezes, para tentar tirar um título adequado. Ela vai te dar uma orientação para ver se a frase, o que você escreveu tem sentido dentro do contexto, se está bem agrupado, bem amarrado com tudo que você está escrevendo, se você não está fugindo do tema, não está falando sobre outra coisa que não tem nada a ver. Então não é proibido usar IA. O problema é como que você vai usar. Se você for usar para fazer todo o teu trabalho, esqueça, né? Tem inclusive revista científica que você cita lá que você utilizou a IA, que foi utilizado a IA em determinados aspectos. Tá. Oi? Tá. Depois de se falar, utilizou IA, travou tudo. Testando, tá me ouvindo, professor? E principalmente na parte de. Tinha uma revista, um periódico que eu mandei, que eu ia mandar um artigo, então nele, no template dele, tinha que você poderia utilizar IA, mas você tinha que descrever, tinha que dizer onde que você utilizou. Então era permitido utilizar. Não para escrever todo o trabalho, mas para usar para certas coisas, né? Já teve vários trabalhos assim, e o pessoal fez teste para enviar para a revista, que eles faziam os artigos fake, né? Sei que vocês chegaram a ver. Eles faziam um artigo que não tinha nada a ver, mas que tinha uma certa lógica, porque a IA produzia as imagens, conseguia criar um universo de realidade dentro daquele trabalho. E era um trabalho fake que os caras faziam. Claro que depois ele chega uma hora que não permanece em pé, né? Eles descobrem. Então, E, professor, oi, pode falar. sobre problemas também, não em relação a esse tipo de artifício, né? Não muito correto, mas também a questão das traduções nos nossos livros de xadrez aqui do Brasil, né, professor? Por exemplo, eu estava dando uma olhada na Xadrez Vitorioso, da Artimed, do Yasser Serouan. Tem várias situações ali que você percebe que quem escreveu não tinha um grande conhecimento das palavras do meio do xadrez, né? E não houve um trabalho de revisão também tão acurado. Por exemplo, quando você vê falando de grandes professores, aí você começa a ficar, opa, grandes professores não seria grandes mestres ao invés de grandes professores? E outros termos Isso. mais, ou seja, são contratadas pessoas de fora do meio que não têm um domínio do vernáculo do meio, né? Do meio desportivo. E aí Sim. você sente a diferença na hora que você vai fazer, você precisa daquele texto e você vai fazer uma revisão dele. Não Aham. casa. Isso você encontra não só no xadrez, mas em várias outras áreas, né? Que tem muitos que gostam de ler o original, justamente por causa disso, né? Quem tem o conhecimento de outros idiomas preferem ver o original, justamente para tirar essa conclusão, né? Tirar para evitar esse tipo de situação. Eu me Algumas, lembro, algumas. Oi? Pode falar. só para ter uma ideia, eu me lembro que quando eu li o Harry Potter, quando eu era adolescente, tinha mais de 8 erros por página de gramática e de tradução. Tinha muito erro, já naquela época. Imagina agora com IA e com tudo que está acontecendo. Talvez alguns erros de gramática não aconteça, né? Não sei. Que eu acho que ele identifica, porque tem um monte de detector de erros, né? Ele identifica a parte do texto,
Ele identifica tudo ali praticamente, consegue identificar, né? Não que nem o Word, que só o Word tem ali, você tem o corretor. Ele também você consegue neutralizar um monte de erro. Mas tem outros corretores mais porrentos assim que te dá uma limpeza melhor do texto. Mas pode ter como esses de conceito mesmo, como o Sandro falou, né? Que o cara que não é da área, aí ele vai ler um livro de xadrez, daí fica estranho, né? Pega um termo ali e vai tentar traduzir lá sabe, uma cravada de peça, sei lá, uma cravada de peça. Ele vai colocar um outro tema, né? Vai tentar achar um sentido, pode achar uma coisa esquisita mesmo, né? Então, mas é isso aí. Vamos lá pro Eu próximo. já li uma Oi, tradução com a cravada como se fosse alfinete. alfinete, sim. É que ali tem, em inglês tem como escreve o pim, Pim. que tem ali, né? O pim que ele coloca ali. Porque no próprio desenho do Lichess, dos desenhos, das figurinhas, É tem um uma peça bonequinho com uma agulha apimentada. espetada, espetando ele, né? Então ele é como se fosse ali. A própria questão do garfo, né? Do garfo, ele entra ali no ataque duplo, né? Independente de ser peão, para mim, eu sempre usei como se fosse o garfo com ataque duplo de peão. Eu sempre usei. Eu não Ah, usava não. para as outras peças, As mas primeiras vezes ele. que eu fui falar de garfo para os alunos, eu insistia de trazer um garfo e mostrar um garfo para aula. As crianças piravam. Obviamente não dá para fazer isso com espeto, mas dá para com garfo. Travou, né, professor? Ai, não dá para te ouvir. Agora, Professor, agora estou. Agora voltou, estou voltou. ouvindo. Pode. A Pode queda foi voltar tão ruim do que garfo do teu aluno assustou o ali. professor. Volta lá do aluno que eu perdi. Não, é Oh, que as primeiras vezes que eu ia explicar garfo em sala de aula, eu trazia um garfo e daí puxava. E o jogador fez um garfo. E trazia o garfo junto. Só isso mesmo. tá. A questão do garfo. Professor, Então. Oi. uma dúvida. A IA, ela cria imagem ou ela copia de algum lugar? Ah, ela cria imagem, né? Ela Ela cria. Copia. pega de uma database de várias imagens, mistura e vai formulando Daí também. compõe. Ela é que nem um jogo de xadrez. Ela tem ela vai formando uma base de informações, né? Uhum. Que ela vai aprimorando cada vez que ela tem mais, né? Vai ficando mais rica e depois ela acaba criando uma coisa sempre diferente, né? Muitas vezes diferente. Tanto que esses dias teve uma polêmica de, acho que ano passado, por causa do Estúdio Gimli, que eles simplesmente pegaram todas as artes do Estúdio Gimli e jogaram dentro da IA para formular artes parecidas com as artes daquele estúdio, que é um estúdio japonês, que obviamente Ah, não é a favor disso. e Do como que lá tem. ficou? Ah, ficava muito bonito. Tanto que virou modinha aqui no Brasil. Todo mundo tinha uma arte do Estúdio Gimli sem nem saber que era. E ficou muito, ficou parecido mesmo. É claro, Era né, que cópia. vai. Tipo, as pessoas faziam arte deles no estilo do Estúdio Gimli. Você pegava uma foto sua e colocava lá, e eles faziam um desenho parecido com você naquele estúdio. Só Aham. que é errado, mas, né? O Milhões pior que é fizeram. difícil. É. Mas ela se baseia justamente nessa grande base, né? Que cada vez tem mais informação, né? Opa, deu um break aqui. Oi, oi. Alô, alô, alô. Alô, agora tô vendo o Mildo se mexendo. Ô, parou? Oi? Mildo, tô vendo você. Só tô vendo você se mexendo. Sim. Está me ouvindo agora? Não tô vendo lá o Delino se mexer. Acho que parou para alguns ou para todo mundo? Não sei, pra gente, para eu e você não, Parece que né? o Laudelino travou, né? É, o do Laudelino tá travado. Do Para mim tá Sandro que não normal. tá normal? Tá normal, professor. Ah, então não é só o meu que tá travando. Então deve ser aí, o Laudelino apareceu. Fui eu que caí? Tava o teu. Eu vi o Mildo, o Alessandro também, né? Que tava na.
Quem mais? Caiu uma galera aí. Eu tô aqui. Caiu? É. O volte meia, não Normal. sei se. O meu está Aí, ó. normal aqui. Tá, agora voltamos à normalidade. Então, essa questão da fabricação, como eu falei, você encontra muito trabalho para comprar. Os caras compram o trabalho. Mas você nunca vai saber direito se foi feito só pela IA, ou foi feito por alguém, ou se o trabalho é honesto, o trabalho não é. Provavelmente, o fato de você ter comprado já não é honesto, né? Mas você com certeza pode levar uma bela de uma invertida, né? Porque o sujeito pode ter feito tudo com a IA dele, né? Ele pode ter feito com uma IA. E daí? Depois vai passar no detector, te ferra. Daí não dá, né? Daí não tem sentido. Então é dinheiro jogado fora. Mesmo porque o bom está nesse processo de aprendizagem, de fazer desafio, tentar descobrir. É que o que faz com que a coisa funcione é a tua empolgação, a tua mobilização interior. Não fazer a coisa por fazer, mas fazer porque você está achando interessante e está querendo buscar alguma coisa naquilo que você tá se propondo. Isso que é importante. Porque é tudo que vem do nosso espírito, né? Da nossa vontade. Então, isso que é fundamental. Autoria. Isso aqui eu acho que dá para ler também, porque eu estou vendo. Eu vou puxar aqui a telinha, que daí eu consigo ver alguém se mexendo. Autoria. O reconhecimento da origem e criação intelectual de um trabalho acreditados, conforme as leis de direitos autorais. Então, Professor, é aceito aquela que a que gente está vai ter que atuando ler. dentro do teu trabalho. Só aceito. Travou? Você travou? Não acredito. Travou você. Mas eu Deixa vi que eu o leio Milton se essa, eu leio, eu mexendo. leio. Fora do ar. Eu vi Eu o leio. Milton se mexendo. Tá. Minha vez de novo, eu leio. O reconhecimento da origem e criação intelectual de um trabalho, assegurando que os direitos e contribuições do autor sejam devidamente creditados conforme as leis de direitos autorais. Inclusão de autores por conveniência ou acordos. É que você é aquela questão que você tem que ter todo o teu trabalho amarrado dentro dando os créditos para quem realmente merece ali dentro do teu trabalho, né? Quem realmente participou, né? Os autores que você leu, todos têm que estar sempre é, descritos ali, né? Tem que estar relacionados, senão, ó, caiu, né? Então, você tem que ser fiel ao máximo, né? Então, isso aqui é importante. E é bacana mesmo porque quando você escreve e coloca todas essas referências, para você mesmo, quando você for voltar para aquele trabalho e de repente quer ampliar um determinado ponto que você trabalhou, que você achou que poderia ter mais conteúdo, você pode reescrever, fazer um novo texto em cima de um tópico ali que você achou legal e você tem as referências necessárias, né? Isso que é bom. Vou mudar aqui. Ética em pesquisas. Aqui, pesquisa envolvendo seres humanos. Next. Quem vai ser o próximo? Pode. Eu estou vendo todo mundo se mexer. Então quer dizer que está funcionando ainda. Acho que já foi quase todo mundo. Tem alguém que quer ler que pode ou vamos É o repetir agora? Oswaldo lá que está rindo. Vai, Oswaldo. Pesquisa. Pesquisa envolvendo seres humanos. Pesquisa envolvendo seres humanos é um campo de estudo onde indivíduos ou comunidades experimentos ou observações científicas e cujos processos éticos e metodológicos são rigorosamente regulados para garantir a segurança, o bem-estar, a dignidade e os direitos dos participantes. Isso. Então, eles são bem rigorosos nessa parte quando você se refere com um trabalho que envolva você analisar um grupo de estudo, tem lá os estudantes, mesmo se pegou uma sala de aula,
E daí eles pedem mesmo que você tenha esse grupo de controle, e daí você tenha a autorização, quando você está trabalhando com menores, você tem que ter autorização dos pais, quando você está trabalhando com os adultos, por exemplo, você vai fazer uma grande estudo de um grupo de torneio de enxadristas, todos ali têm que estar autorizando, eles têm que estar tudo autorizando, para que você não tenha problemas depois éticos, que alguém chegue lá e reclame lá, né? Então, no trabalho acadêmico, quando você vai passar na universidade, eles têm lá o comitê de ética. O comitê de ética, daí você remete o trabalho, você faz tudo. Você deixa tudo pronto ali, como que vai ser feito, a questão das pessoas que você vai perguntar, o que você vai perguntar, como que vai ser feito. Eles querem saber tudo, para ver se não tá extrapolando as regras, né? Dependendo do tipo de trabalho, por exemplo, se é um trabalho só bibliográfico, você está juntando só informações de livros, não tem problema. Daí, claro, porque você está se baseando apenas na literatura existente, no que tem realmente. Agora, se você for trabalhar com grupos, aí você precisa, né? Isso aqui é mais na parte na parte da parte humana mesmo, né? Então, nas exatas, mesmo assim, se tiver envolver humano, tem que passar pelo comitê. Então, tem que ser avaliado isso aqui. Daí, deixa eu ver o que eu coloquei depois aqui. Essas aqui são as resoluções do comitê de ética, né? Que regulamenta isso, é a CNS 466/12 e a 510/2016, que fala justamente dessas especificações. Como nossos trabalhos aqui na nível de pós não tem esse problema, esse aqui é mais como uma curiosidade para vocês saberem, né? Para saber que existe, que de repente, se vocês forem desenvolver algum trabalho mais para frente, poderem estar ciente que vão ter que organizar, né? A gente faz tudo isso aqui numa plataforma do Ministério, que você faz o cadastro. Deixa eu ver se tem aqui. Comitê de ética, tá. O comitê de ética é um grupo multidisciplinar e independente que é responsável por assegurar a proteção dos direitos, segurança e bem-estar dos seres humanos envolvidos em pesquisa. Muito desses comitês de ética, ele deriva justamente da questão de saúde, né? E a partir daí, todos os outros trabalhos, eles se linkam nesse comitê de ética. Então, eles são todos linkados aqui no comitê de ética. O comitê de ética avalia os aspectos éticos de todas as pesquisas propostas que envolvem seres humanos para garantir que sejam realizadas de acordo com as normas éticas internacionais e nacionais. Isso é interessante ver essas coisas, porque você não há pouco tempo, né? Acho que foi na questão dos Estados Unidos ainda, que eles faziam testes com os humanos ainda, né? Não passavam por um comitê de ética. As pessoas, acho que foi que era do sífilis, no começo lá, quando tinha pessoas que estavam aparecendo com sífilis, né? Então, eles pegavam, nos Estados Unidos, pegavam esses doentes para fazer estudos. E eles diziam que tinham um medicamento adequado para fazer, que ia resolver o problema, ia cuidar deles, da família, né? E eles pegavam, usavam como cobaia, inclusive, para experiência esse grupo de pessoas, né? Eles usavam, a maioria morreu, acho que ficaram poucos, não sei se ficaram 4 vivos de todos aquele grupo lá que eles pegaram. Foi um escândalo depois, né? Nos Estados Unidos. E antes que aparecesse a penicilina, né? Que ficava. Então teve esses BOzão, assim. Então, por isso que o comitê de ética ele visa justamente evitar que as pesquisas sejam feitas sem a utilização de todos os requisitos necessários. Você não pode passar sem um comitê de ética, chegar aí aplicando um remédio para uma pessoa para ver como funciona depois, para ver se dá certo. Não é assim, né? Tem que ter critérios. E esses critérios são super rigorosos. Eles são muito disciplinados nessas questões.
Então, por isso que dá sempre muita polêmica quando alguma coisa experimental está sendo desenvolvida, né? E demora anos, demora muitos anos para até chegar a ser utilizado pelos seres humanos. Eles vão passando pelas cobaias, depois eles vão passando, né, até chegar no produto final para o ser humano, demoram muito tempo. Então, é justamente para evitar isso, o comitê de ética, né? E nós também estamos sujeitos ao comitê de ética quando se trabalha com seres humanos. Claro que o nosso trabalho, ele não vai causar nenhum dano nos indivíduos, né? É porque vai ser muito mais de observação em termos da postura, do comportamento durante a partida. Você não vai submeter o xadrista lá, colocar ele sob tensão lá para ele poder para ver como que ele pensa lá baixas temperaturas, e daí vão colocar embaixo da água, da chuva, sol, para ver como que é o desempenho dele. Né? Ninguém vai fazer Olha que isso, ia né? ter doido que ia aceitar, hein? Eu teria que ver Embaixo para ver. d'água teve aquele, acho que o Neyman, sei lá, que ele ganhou um torneio embaixo d'água ainda. Eu vi uma reportagem lá do pessoal. Você vê, né, aqueles do pessoal jogando no gelo? Tem No gente que pula de gelo? paraquedas e joga xadrez. Quem ganha fica com É. paraquedas. E aqueles também como que é, que joga o xadrez, boxe e outras coisas ali também. Daí dá pra ver como que Esse eu ele quero ver, esse é massa. tem o boxe, xadrez, Xadrez com como que boxe. não sei, tem mais um, né? É triatlo, acho. Acho que é Pior tipo que a O gente tem um boxe mestre xadrez nacional aqui em são 3 Balneário que é minutos arrombado. de, Acho que ele ia de ser bom. boxe e depois 3 minutos de xadrez. Aí vai Não tem alterando os outro, rounds. não tem outro esporte junto ou é só os dois, será? Faltava natação no meio disso, daí ia ser... Imagina, 3 minutos de boxe, 3 minutos na piscina. Eu achei muito legal a proposta e lá na escola que eu dou aula, que é um centro olímpico, tem luta olímpica, né, que é o wrestling. Aí a gente está com um projeto do ano que vem fazer um wrestling chess. Oxe. Isso tem que filmar, é massa. Uma ideia que vai chamar atenção nacionalmente. Vai ser doido. Vai ter um destaque, né? É uma Você coisa ganha ou diferente. por checkmate ou por encostamento. O encostamento? É porque no Encostamento. wrestling, para você ganhar a luta, você tem que encostar as costas do oponente inteira É tipo no judô, né? tatame. Ah, boa. É tipo a ideia do judô, né? Que o judô também, né? Não tem? É, só que o judô joga na queda, né? O É, wrestling tem um pouco mais de o chão. judô É. tem também a pontuação de tacar a pessoa e tem outras coisas. Eu fiz há muitos anos atrás. Era massa. Mas judô. Mas no judô não tem, se você cair de costa também, de ficar com as costas, você não perde de vez? Acho que é Ippon Sim, aí esse. você ganha o ippon, né? Daí tem umas. Mas é interessante, coisa de louco, né? Mas então, nossas pesquisas normalmente não envolvem essa tensão toda, assim, mas a gente teria que passar dentro do comitê de ética, né? E sempre que for fazer pesquisas em grupos, tem que tentar juntar um grupo uma quantidade boa. O mais difícil mesmo nas questões de pesquisa porque você vai precisar mais de um grupo, né? Você vai ter que ter um grupo que, por exemplo, para ver se o xadrez traz algum tipo de benefício. Você vai ter um grupo que vai estar trabalhando com xadrez, vai ter um grupo que não vai estar trabalhando com xadrez, né? E daí você vai poder fazer uma sondagem para ver qual que é o resultado mesmo, né? E isso demora às vezes tempo até com a aprendizagem. Então, demora, essas coisas são bem enroladas. Vamos para o next. Aqui eu coloquei o comitê de ética que fica aqui. Isso aqui é da UT. Ó. A UT tem, assim como a federal tem o comitê de ética. Aqui da UT tinha dois, né? Esse aqui ainda explicando sobre aqui como que você envia ó, no comitê de ética. Você envia aqui na plataforma Brasil. Tem lá? A plataforma Brasil, aí então não é na universidade em si, você manda para lá, porque daí tem que ficar registrado lá dentro do governo, né? Do sistema. E essa aqui que é a plataforma Brasil.
Mas aqui eu não vou me alongar para vocês não. Aqui não tem a necessidade. E fechou aqui. Essas pesquisas. E aqui tem umas referências que depois que eu repasso. Desse daqui, deixa eu tirar. Stop. É interessante ver também que você encontra. Opa, separar uma coisa da outra aqui, tá. Deixa eu pegar essa outra página. Opa, página demais. Tirar isso daqui, puxar uma outra. Para você ter uma ideia aqui, vamos entrar na nossa página. Eu vou entrar na página da internet. Vou entrar numa página. Aula 5, Mozilla. O Mozilla. Pronto. Aqui, vamos ver aqui se o que a gente encontra. Para você ter uma ideia. Plágio, tese, vamos ver, plágio, tese. Vamos colocar aqui um cargo qualquer, vamos colocar um ministro, só para ter uma ideia. Perigoso, professor. Perigoso isso aí. Mas você Estão vê, ó. prendendo gente por menos, hein? Eu tô Ó, brincando. após polêmica do doutorado, é suspeito de plágio. Vamos ver se encontra mais. O da educação ali. Né? Nega plágio. Então, é plágio. Aí você é um coitado aqui. Deixa eu ver se vamos procurar outra função. Vamos colocar um juiz. Vamos ver se tem um juiz. Um juiz plagiador. Aqui. Justiça confirma plágio em tese de ex-reitora da UFERS. Advogado refuta denúncia de plágio em tese. Temer nomeia juiz acusado de plágio para o conselho. Plágio, esse aqui é plágio em decisão judicial. Juiz brasileiro suspeito de plagiar tese na UAL. Então, você vê, né, dissertação de mestrado Witzel, lá que foi cassado, né? Não sei se fala de plágio. Então você encontra isso, você vê como que é delicado essas coisas, você não pode, até o nosso amigo aqui, o Cássio Marques, tem plágio, e você encontra, você vai procurando, você vai encontrar. Agora, claro que você tem que ir fundo para ver se a notícia se confirma, né? Porque é praticamente jogar tudo fora, né? Tudo que você fez, jogar no lixo, Vixe, né? cuida, professor. A notícia ali tem uns perigosos. Eu li É. Alexandre ali, cuidado. Agora, bom, quer ver? Você em música, né? Música tem um monte, né? Até Roberto Carlos tem um monte de música. Plágio. Isso Vamos me ver, lembra que eu escrevi plágio. umas 2 letras de música para uma Taj bandinha de Mahal, rock. lembra do Jorge Benjor, né? Lembra do Taj Mahal? Que foi plagiado na época? Era o Rod Stewart, né? Que ele plagiou o Taj Mahal, o refrão. Depois ele perdeu a causa, daí ele reparou o erro, colocou o nome do Jorge e daí deu em sexta, sei lá o que foi que eles pagaram. Então tem um monte de artistas com plágio aqui. Então é uma coisa assim que você tem que tomar um certo cuidado, porque te pode trazer prejuízo financeiro, né? Então tem essa Penso que no questão. Brasil é capaz da gente ver esse plágio aí ser gravado e eles irem atrás da gente. A gente ser processado por denunciar o plágio dos ministros e juiz. Do jeito que tá quase Ah, chovendo cachorro nesse país. pois é, mas tem um monte de coisa. Por exemplo, que nem às vezes, na hora que surgiram os domínios, tinha muita pessoa que pegava e registrava os domínios no nome dele. Por exemplo, daí se uma Sacanagem isso. empresa grande. Pegava uma empresa, nome de empresa grande e estava registrando os domínios, tudo no nome dele. Aí a empresa, para poder pegar, tinha que negociar com eles daí, para poder ter o nome. Daí eles vendiam, faziam rolo. Então tinha. Vamos ver aqui, software. E essa semana que saiu que o Peanuts ganhou na justiça contra o Charlie Brown Jr., né?
Porque Ah, ele diz é? que o nome tá totalmente inspirado. É que o nome tá totalmente Não tem, inspirado. Só que, não cara, dá daí nem eu pra acho foda. questionar. Eu acho foda por conta do seguinte, porque assim, por que que permitiu então registrar o nome? Porque assim, É, imagina agora a família da galera ali que vive disso, que recebe por isso, tá ligado? Fora que Virou ele uma bagunça, morreu, né? né? aham. O Chorão morreu, o Champião se suicidou, mas sobraram outros três, né, cara? Então, tipo, e as famílias, né? Então, sei lá, Uhum. É, acho foda, assim. É meio mas zoado. é Enfim, que o eu nome entendo, não entendo a questão, mas, difícil, né? né? Às vezes é que Mas é que o assim, Charlie não Brown Jr. chega nem neles, né? sabia, tipo, o Peanut sabia É, que ele existia até ficar famoso lá fora. Mesmo assim, pois não é. deixa de ser zoado, porque, pelo amor de Deus, é outro país, outra cultura, pelo amor de Deus. Não, mas é assim que funciona. Por exemplo, quando você vai registrar algum nome, você faz uma busca antes. Você tem o sistema de busca. Por exemplo, você vai registrar uma invenção, uma patente de uma invenção, um produto qualquer que você inventou. Você, primeira coisa que é feita nesse processo todo é o sistema de busca. Você vai procurar todos aqui no Brasil, vão procurar fora do Brasil, vai aparecer na internet, na rede lá. Aí, se não tiver, você fica. Por exemplo, quando você vai registrar um domínio, qualquer domínio, a primeira coisa ele faz uma busca para ver se o domínio já existe, se já tem alguém. Uhum. Automaticamente você não vai poder registrar. E a mesma coisa acontece Professor, falhou seu microfone. né? Testando, alguém tá Opa, ouvindo? falhou um pouco, Voltou? né? Ô, professor, só que sobre a busca, eu também penso o seguinte, existem as categorias, né, de registro. Então, assim, ok, o quadrinho, penso eu que não tá na mesma categoria das bandas de música, né? Então, assim, acho estranho o Charlie Brown Jr. perder a ação, porque não é a É, mesma mas é o categoria. nome, né? Mas é que nem a questão do Mickey Mouse, né? O Mickey Mouse. É que demora mais, acho que demora 50 anos era para você perder a tua marca, né? Opa, caiu. Oi, oi. Voltaram? Estão ouvindo? Voltaram? Então, demora para você, eu acho que fica em torno de 50 anos, mais ou menos, que daí você pode, que os direitos podem sair da mão da pessoa. Acho que é em torno disso. Que nem o Mickey. O Mickey, ele venceu os 50 anos, mas venceu aquele Mickey seco. Aquele outro antigo, não o novo, mas rechonchudinho. Então já teve outro. Então é uma forma de defender o direito, né? Oi, oi, oi. Agora você não está ouvindo. Quem que tá caindo? Será eu ou vocês? Agora tá ok, né? Ah. Não, eu estou ouvindo. Eu Eu não mesmo. sei. Você tá. Deixa eu ver quem que tá. Vamos fazer uma varredura, ver quem que tá. Quem que tá ouvindo Ok. aí? O Lucas tá ok, tá aqui, falou. Ó, Lucas ok. Ok. O Tô Christian ouvindo tá também, ok. professor. Agora, eu não sei por que estão caindo tanto assim. É a instabilidade aqui na rede. Viu, Então, ele professor? demora. Oi. Agora há pouco a estabilidade estava tão grande que o programa fez eu sair do grupo e já colocou eu de volta. Prático, assim, Então, foi fazendo todas as fases. E voltei. ah, Estou assistindo. então, aqui, E ó. viu, deve ser pelo número maior de gente acessando a internet, né? Porque a criançada tá toda de férias, praticamente. Ah, é verdade. Não tem o Daí pode maior ser número de usuários usando. conectados aí. Isso mesmo, pode ser. Então, por exemplo, quando você escreve um livro, você tem, acho que 50 anos
para ficar com aquele direito. Que ninguém pode fazer nada com ele. Por exemplo, vamos supor o livro do Grau. O livro do Grau. Depois de 50 anos, cai no domínio público. A pessoa pode publicar o livro dele, que já deve ter passado 50 anos. Mas pode publicar a versão antiga. Não pode publicar a versão renovada. Por exemplo, foi traduzido para o inglês, é um direito novo. Quem tem o direito daí dessa tradução é quem fez em inglês. Então, português, quem tem o direito é quem fez a tradução em português. Ele tem por 50 anos. Então, daí até acabar os direitos. O Mickey, tem aquele Mickey seco deles lá, né, que perdeu, deixa eu ver, os direitos autorais do Mickey, deixa eu ver. Mickey, direitos autorais. Direitos não deixará de ser Mickey. Não deixará de ser Mickey novo, ó. O que está em domínio público é o Mickey seco. Já fizeram até filme de terror, se não me engano, com ele. Ah, já? Já? Ó, esse Só Mickey saiu velho do aqui. domínio público e já faz um monte de coisa errada. Viu? É. Ó, esse aqui, ó. Tudo Mickey de domínio público. Ó, tá lá. Vocês podem usar o Mickey. Nós podemos fazer um livro ilustrado com o Mickey antigo. Daí, pelo menos, é uma ideia, né? Pegar a versão antiga do Mickey, coloca a Betty Boop. Betty Boop também deve estar em domínio público, sabe a Betty Boop, né? Oi? Oi? Vocês estão aí, né? A Betty Boop, né? Tem, inclusive, Bom, mas agora tu foi longe, gente. Isso aí faz 200 anos. um O professor caiu. xadrez da Betty Boop. É. Deixa eu ver se tem. Boop Chess. Um vídeo da Betty Boop. Ó, Caiu caiu? para a Série Mas B. eu tô entrando ainda que não saiu. Ó, isso aqui é um vídeo da Betty Boop. Isso aqui não precisa nem som, porque a Betty Boop é só. Au, au. É só assim. Isso aqui é de xadrez da Betty Boop. Não sei se vocês chegaram a ver. Ó, Chestnut. Bimbo. Continuar aqui. Tchum. Então, essa questão dos direitos é interessante, mas pode ter outros livros. Pode ter outros livros interessantes. Por exemplo, Bondarevsky. Bondarevsky é um clássico ali de livro de estratégia. Acho que era o Bondarevsky e qualquer outro que era o autor. Mas pegando os livros ali antigos, você acha algumas opções. Deve achar algumas opções. E aqui, pelo menos em português, não tem tantos que refaçam. Você encontra a Solis, né? A Solis é a que está produzindo o maior número de livros atualmente aqui no Brasil, né? É a Solis Tem o só. D'Agostino, né, professor? É, o D'Agostini também deve ter caído no Brasil. Caiu, professor? Testando, alguém ouvindo. Alô, alô. Oi, oi. Aqui, o D'Agostini. Ó, tem essa versão aqui, essa xadrez básico do D'Agostini. Eu acho, professor, que quem é responsável pela essa nova versão é a editora Record. É. Mas se você vê que o mesmo livro tem mais de uma editora, você pode ter certeza que é de domínio. Daí o pessoal pega e já faz outro. Cada um faz o Não, seu. mas essa certeza, professor, tanto que o senhor Francisco Garcês, da Solis, tentou entrar em contato com eles
para fazer um projeto em conjunto, né, onde os dois lucrariam, mas a editora, se eu não estiver enganado, a Record se negou a possibilitar essa estratégia, né, essa alternativa. Ah. Tem que ver, porque o D'Agostini é bem antigo, né? O D'Agostini. Mas essa versão verde já não é tão antiga assim. Ela é uma Já deve ser a atualizada, né? Isso, não, atualizada não. É só melhorar uma coisinha aqui, outra ali, mas nem ainda continua sendo descritiva, por exemplo, né, a anotação. Então, eles não, todos os livros se atualizaram, né? O mundo do xadrez se atualizou, a biografia do esporte, mas esse livro não, ele continuaram insistindo. Ah, tem que ver se não se de repente não está em domínio público também. Não sei onde que consulta aqui, se dá para ver o tempo. Deve ter, talvez, na Consul. Vamos ver se tem alguma coisa sobre. Daí você pode encontrar alguma coisa. Registro. Consulta de domínio público. Deixa eu tossir aqui. Então, aqui você deve ter uma forma de consultar, pesquisar, para saber se o livro ele tá no domínio público. Daí você consegue, se ele tiver, estão me ouvindo, né? Deixa eu ver aqui que estou falando para a parede. Tá. Então, tem um sistema de busca para ver se o material está no domínio público. Daí você pesquisa, dá uma olhada e você pode, de repente, utilizar. Vai que o D'Agostini está lá no meio. O fato de ter alguém que está produzindo pode não ser a razão de ele estar produzindo, mas pode ser que não tenha o direito, né? Claro que a Solis deve ter pesquisado isso, né? No mínimo, deve ter olhado para isso. Bom, acho que é basicamente isso, pessoal. Essa questão é bastante interessante, essa de domínio, mas o que é importante e fundamental é essa questão do direito, né? Esse mesmo direito que tem sobre música, sobre arte, sobre desenho, sobre filme, sobre tudo, é o que protege, né? O autor, o artista. Então, tem que respeitar ali, né? E na literatura acadêmica, isso é fundamental, porque é praticamente o que move, né? Toda a ciência, os conceitos que cada um vai desenvolvendo, vai se aperfeiçoando. Então é assim que a gente vai construindo, né? O nosso conhecimento sempre nas costas de gigantes, né? Como que falam, né? A gente vai sempre se apoiando nos ombros de gigantes para tentar conseguir dar um passo, um pulo maior, né? Neil deGrasse Tyson falou isso. É isso aí. É. Bom, então, alguma pergunta aí? Quando vai ser a prova? Alguma questão a ser levantada? Já que essa é a nossa última aula. Bom, qualquer Então, coisinha que você. eu tenho Oi, uma pode. assim. é, eu queria saber se questão de orientador para o Ah, trabalho final que a gente vai fazer. Como é que a gente escolhe entre vocês? Posso escolher qualquer um? Ou isso. tem professores já para fazer essa orientação? Pois é, isso eu não estou sabendo. Eu não perguntei. Isso aí teria que ver com o Paulo mesmo, né? Essa questão tem que ver com o Paulo, porque a princípio, para mim, não chegou nada dessas informações. Paulo Tem que Germano, ver como com o é que Paulo. faz? Desculpa, não podia perder essa, foi mal. Eu Então tem que vou ver com. fazer um informe depois no grupo. Tá. Então, aí para a gente saber. Então é basicamente isso, pessoal. Alguma informação mais que vocês querem saber? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nas perguntas, fora a nossa conexão que ficou instável, né? Inteiro sem ver nenhuma bibliografia, como fica? Mas se fizer o trabalho inteiro sem ver. Tem que ter. Essa questão aqui, aqui que a gente, do Lucas aqui que colocou antes, essa questão aqui é importante, né? Você fazer tudo
no cavalo louco, ultrapassando todas as barreiras. Você não, o trabalho nunca é assim. O trabalho ele sempre tem que ter o referencial. Primeiro que você, quando você vai falar sobre alguma coisa, você tem que coletar o material que fala a respeito daquilo. Tem que selecionar os livros, os artigos, fazer uma seleção. A primeira coisa que quando a gente vai fazer um artigo, ou vai fazer uma tese, ou qualquer coisa, é, é um trabalho anterior. Você vai selecionar o teu tema, vai encontrar uma pergunta de partida para você começar alguma coisa, e a partir daí você vai ver quem escreveu sobre aquilo, se essa ideia já não foi desenvolvida, se alguém já não fez alguma coisa nesse sentido. Você vai selecionar tudo nesse sentido. Daí você vai ter que ler. Esse é o primeiro trabalho mesmo, é essa de você ler e formando as tuas ideias ali, até você deixar bem redondinha. Daí começa, vamos lá, daí eu começo a trabalhar. Mas sempre assim, você sempre tem que fazer a parte da pesquisa. Tanto assim que tem um monte de formas, né, de você procurar é, organizar esse pensamento, né? Eu fiz um trabalho sobre o método de Ordinatio. Ordinatio é um método sistemático de você separar publicações para você depois desenvolver a tua pesquisa. Então, você vai vai garimpando, vai olhando lá os periódicos, vai selecionando tudo. E daí você seleciona quais são os melhores trabalhos. Né? Você vai fazendo uma triagem. Esse trabalho presta, esse daqui não parece muito bom, não é? Tem pouca visualização. A gente sempre vai se basear nos últimos trabalhos, os trabalhos mais recentes e de qualidade, né? Então, normalmente é assim. Qualquer um perfeito. Entendi. Ah, tá. É o Cleito, né? O Cleito que fez a parte de metodologia para vocês, né? Científica. Bom, mais alguma pergunta? Alguma pergunta que eu posso resolver? Fechamos por aqui? Vai Tranquilo, ser boas professor. férias? Vai ser Outra boas férias? pergunta é, Boas férias, pessoal. Não, tem mais uma pergunta ainda. eu queria saber, está parando hoje e volta quando? Ai, ai, ai. Ele colocou lá no. Acho que ele colocou no grupo, não colocou? Ele colocou, acho no. Colocou no grupo lá. Parece que é É, 4 de fevereiro ali, por ali. tem no grupo. Tá Primeira lá. semana de fevereiro ali. É, Eu não lembro daí exatamente. pega lá. Primeira terça de fevereiro, ironicamente, é dia 3. É, Terça-feira é dia 3. Talvez seja nele, né? daí fecha tudo, daí já tá. E vocês têm mais algumas aulas, né? Tem quantas aulas ainda? Quantas disciplinas diferentes? Não tenho ideia, já foram tantas. Quando a gente começou essa pós? Pegar o início aqui da post.